Existe uma frase de Jesus que parece estranha à primeira vista. E ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mas pense comigo, como que alguém pode ser feliz sendo pobre de espírito? Não seria melhor ser forte, independente, autoconfiante, autossuficiente? Porque a lógica do mundo, ela diz: olha, confie em si mesmo, você consegue sozinho, você é suficiente, siga seu coração, ouça a voz da razão. Mas Jesus começa o Sermão do Monte dizendo exatamente o contrário. E talvez aqui esteja o ponto de partida de toda a vida espiritual, porque ninguém entra no reino de Deus confiando em si mesmo. E nesse episódio da nossa série Sermão do Monte, nós vamos entender o que Jesus realmente quis dizer quando ele falou sobre ser pobre de espírito. Nós vamos descobrir o verdadeiro significado dessa expressão, o porquê Jesus começa o Sermão do Monte com essa declaração e por que reconhecer a nossa pobreza espiritual é, na verdade, o começo da verdadeira vida com Deus. E se você já se perguntou por onde começa a transformação espiritual, esse texto apenas aponta exatamente para esse início de onde começa essa verdadeira transformação que Jesus fala. E Jesus começa o Sermão do Monte com uma sequência de declarações conhecidas como as bem-aventuranças. E elas aparecem em Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12. E cada uma delas descreve as características de quem pertence ao reino de Deus. Mas é significativo que a primeira delas seja justamente esta: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, ele não começa falando de pessoas fortes, nem de pessoas disciplinadas, nem de pessoas moralmente superiores, mas ele começa falando de pessoas que reconhecem a sua necessidade espiritual. E isso também dialoga profundamente com o restante da Bíblia. Em diversos textos nós vemos que Deus se aproxima daqueles que reconhecem a sua dependência. Como diz o salmista no Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Ou seja, o caminho para que Deus não começa com orgulho espiritual, mas ele começa com uma humildade verdadeira. Ou seja, quando realmente reconhece a sua condição de dependência de Deus. E a ideia central dessa bem-aventurança é simples, mas ao mesmo tempo profunda, porque a vida com Deus, ela começa quando reconhecemos a nossa falência espiritual. Ser pobre de espírito significa reconhecer que, diante de Deus, nós não temos mérito próprio, nós não temos justiça suficiente e nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. E esse reconhecimento não é derrota, é o início da transformação, porque enquanto alguém acredita que é espiritualmente autossuficiente, não vê a necessidade de Deus. Mas o que exatamente significa ser pobre de espírito? Primeiro, é importante a gente entender o que não significa ser pobre de espírito. Jesus aqui, ele não está falando de falta de inteligência, baixa autoestima, desprezo por si mesmo e condição social, de forma alguma. Ser pobre de espírito não é se sentir inútil, é reconhecer a nossa condição espiritual diante de Deus. Na língua original, a expressão usada por Jesus indica alguém totalmente dependente. Era uma palavra usada para descrever um tipo extremo de pobreza, alguém que não tinha absolutamente nada. Aplicada à vida espiritual significa reconhecer: eu preciso da graça de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus não sou ninguém. E eu sou
totalmente dependente da graça de Deus para que a minha vida espiritual esteja viva. E esse princípio aparece em toda a Escritura. Porém, um exemplo muito claro, clássico, muito conhecido, é na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele orava o que? Exaltando as suas qualidades. Olha, eu jejuo 2 vezes na semana, sou dizimista, eu oro, e não sou como esse publicano pecador. Mas simplesmente o publicano, ele mal levanta a cabeça, simplesmente abaixa a cabeça e fala: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o que diz Jesus? Jesus disse sobre esse homem que voltou para casa justificado. Por quê? Porque ele reconheceu a sua pobreza espiritual, reconheceu a sua real condição de pecador, dependente da graça de Deus. E aqui surge um grande confronto com a mentalidade moderna do nosso século. Vivemos numa cultura que valoriza autossuficiência, autopromoção, independência, porque ser humilde muitas vezes é visto como fraqueza. Reconhecer limitações pode parecer derrota, mas no reino de Deus o caminho é totalmente diferente. O orgulho espiritual fecha portas, a humildade abre o coração para a graça. Talvez o maior obstáculo para muitas pessoas hoje não seja a falta de informação sobre Deus, mas talvez seja o excesso de confiança em si mesmas. Porque enquanto acreditamos que conseguimos administrar a vida sozinhos, nós não sentimos a necessidade de Deus. Mas quando percebemos nossa limitação, algo da nossa vida muda. Tanto é que Tiago, ele mesmo diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos, ou seja, que ele reconhece a sua condição. E então, como viver essa verdade na prática, viver essa bem-aventurança na prática? Algumas atitudes, elas podem nos ajudar. Primeiro, pratique a honestidade espiritual. Faça uma reflexão e uma análise sincera sobre a maneira como você tem vivido, a maneira como você tem encarado a graça de Deus, a maneira como você tem levado a sua vida cristã. Pare de fingir diante de Deus, porque a oração não é um lugar de performance, não é um lugar de verdade. Segundo, reconheça diariamente sua dependência de Deus, porque isso muda a forma como nós vivemos, decidimos e enfrentamos as dificuldades. E terceiro, cultive a humildade diante da palavra. Em vez de você ler a Bíblia para confirmar suas opiniões, permita que a Bíblia confronte o seu coração, confronte a sua vida. Ser pobre de espírito significa viver com a consciência de que precisamos de Deus todos os dias para a gente viver. Talvez o aspecto mais profundo dessa bem-aventurança seja este. Ele revela que o reino de Deus não é conquistado por mérito, não. Ele é recebido por graça. E o próprio Jesus deixa isso claro. O apóstolo João 3,16, quando ele diz que Deus deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, basta crer, é de graça, foi recebido por graça. E isso desmonta qualquer tentativa de espiritualidade baseada no orgulho. Em Efésios 2,8 diz que a fé é o que? Ela é a graça de Deus e não é por obras para que ninguém se glorie. Então, diante de Deus, ninguém entra dizendo, eu mereço estar aqui. Não, porque Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós entramos dizendo, eu preciso da tua misericórdia. E é exatamente nesse ponto que o reino de Deus começa. Porque Deus, ele resiste ao orgulhoso, mas ele concede graça àquele que é humilde, que reconhece a sua real condição. Porque ser pobre de espírito significa reconhecer a nossa dependência total de Deus. E Jesus, ele afirma algo extraordinário,
que deles é o reino de Deus, ou seja, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual não são excluídos, pelo contrário, são exatamente eles que recebem o reino, porque a verdadeira vida com Deus começa quando abandonamos a ilusão da autossuficiência e nos aproximamos com humildade. Porque no próximo episódio da série Sermão do Monte, nós vamos olhar para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E que tipo de choro Jesus está descrevendo? E como o lamento pode se tornar um caminho para o consolo espiritual? Esse será o tema do nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Ecos da Palavra, porque a vida com Deus não começa quando pensamos que somos fortes, ela começa quando finalmente reconhecemos que nós precisamos dele. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.